começou o evangelho da incircuncisão? Bem, pegaram Paulo e o levaram para o paraíso. E Jesus Cristo apareceu a ele e lhe deu instruções. E observe o que ele diz, porque Pedro o recebeu de Moisés. As instruções são do que Moisés deixou escrito. Mas Paulo é exclusivo. Veja o que diz Gálatas capítulo 1, versículo 11, para você ver como Paulo diz onde ele recebeu o evangelho da incircuncisão, da graça. Veja como ele diz: quanto mais vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, há exclusividade, por mim. Não é segundo o quê? Homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas por revelação de quem? Jesus Cristo teve que revelar a ele. Ele o levou pessoalmente ao paraíso. E então escreveu as instruções. Ele lhe disse: veja, Paulo, o antigo pacto eu dei por causa do pecado, para que eles conhecessem o que é mal, mas eu o dei temporariamente. Por isso tive que remover esse pacto e estabelecer um novo pacto baseado em promessas melhores, porque aquele tinha defeitos. Era um pacto de maldição, um pacto que condena o homem, que o faz se sentir um pecador. Então Paulo foi por revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo o revelava e dizia: escute isso, você precisa ter cuidado com Pedro, porque Pedro me conheceu quando eu era um servo da circuncisão. Então Pedro vai tentar pregar para mim nos dias da minha carne. E eu lhe darei um evangelho para os gentios, mas não deixe Pedro levar isso aos gentios, porque ele vai destruí-los com isso. É por isso que Paulo diz a Pedro: Pedro, você está de condenar, não tente judaizar os gentios. Ele revelava a Paulo, ele revelava. Então Paulo escrevia. E ele enviou essas cartinhas. E ele as escreveu. Mas então, eles o mataram em Roma. Mas eles tentaram matar antes e não conseguiram. Porque Deus o protegeu. Mas chegou um momento em que Deus, no decreto de Deus, disse: vou deixar Paulo desaparecer e deixar a fundação. E então eu trarei a outro. Na última trombeta, trarei outro e encontrarei uma maneira de fazê-lo saber. Mas observe que o próprio Deus ocultou todo esse evangelho da incircuncisão. Deus misturou tudo e está tudo misturado ali. E ninguém sabia como desembaraçar essa coisa de todos esses livros. E eu também não. Ninguém. Nem eu com teologia americana. Os dois idiomas em que sou mais ou menos fluente são o inglês e o espanhol, e não ouvi ninguém. Dividi-los. Dividir. Circuncisão e incircuncisão. Não vi ninguém. E por que você fez isso? Porque faz algum tempo, Deus um dia me levou ao paraíso. Se eu não tivesse ido ao paraíso para que Ele me comunicasse isso, este ministério não existiria. Porque eu não teria entendido isso. Ninguém entendeu. Ninguém pregou o que é dito neste ministério por 2000 anos. Ninguém disse isso. O próprio Jesus Cristo veio até mim assim cara a cara e começou a falar comigo e me mostrou Romanos. Ele me disse: veja, em Romanos 6 você está morto ao pecado. Em Romanos 7 você está livre da lei. Romanos 8. O Espírito de vida em Cristo te libertou, José Luiz. Ele mesmo me disse: não é que Ele vai te livrar. Ele te livrou em tempo presente da lei do pecado e da morte. Você está salvo para sempre, José Luiz. E Ele mesmo estava me dizendo isso. E logo isso aconteceu. Imagine que maravilha eu estar envolvido em um sistema que misturava os dois evangelhos, o da circuncisão e o da incircuncisão. Mas no dia seguinte, assim que acordei dizendo: estou salvo para sempre. Estou livre do pecado.